Olá! Nesse módulo vamos configurar um galpão, os sensores e os equipamentos disponíveis. Então, para iniciarmos, inicie com a sala, aviário, selecione a chave disponível no canto superior esquerdo e iniciaremos pelos sensores. Na sequência, os equipamentos serão listados aqui. Caso não tenha o equipamento, simplesmente passe para o próximo disponível. Nesse momento, é necessário conferir a ligação física efetuada anteriormente. No nosso caso, vamos iniciar pelo sensor de temperatura, que foi a entrada 1 que a gente conectou no módulo inicial. Inicie com o mais e dê um nome a esse sensor, de sua preferência. Uma dica, nesse ponto, indique um número ao final desse sensor para que, no modo cópia, ele evolua 1 no próximo item disponível. Selecione o tipo de sensor desejado, no nosso caso, o sensor é o sensor laranja. Selecione a caixa de expansão, selecione a placa em que vai estar conectado. Nesse ponto, se tiver módulos adicionais, eles serão listados aqui ou na próxima caixa de expansão. Selecione a entrada conectada fisicamente desse sensor, no nosso caso, a entrada 1. Segundos após essa configuração, a leitura de temperatura vai estar disponível. No modo cópia, selecione o sensor desejado e clique no menu Copy. Ao copiar o dispositivo, você certificará apenas a entrada ao qual ele está conectado. Selecione uma entre as 16 entradas disponíveis e copie o sensor. Para excluir o sensor, clique no sensor desejado e clique na lixeira. Há uma verificação de exclusão do equipamento. Ao clicar, ele elimina o equipamento listado. Passamos então ao sensor de umidade, que foi o segundo a ser conectado no módulo 1 desse treinamento. Selecione o sensor de umidade, clique em adicionar, dê um nome de sua preferência. No nosso caso, apenas umidade. Selecione o modelo disponível, no nosso caso, o modelo inicial. Selecione a caixa de expansão ao qual o sensor está atrelado e o módulo específico e a entrada que está disponível. Notem que a entrada 1 foi utilizada ao sensor de temperatura, não estará mais disponível na listagem das entradas vazias. Notem que ao selecionar, o sensor vai mostrar a leitura de umidade disponível na sequência. Selecionamos então o sensor de pressão estática, que foi nosso terceiro dispositivo a ser conectado no módulo 1. Dê um nome de sua preferência. No nosso caso, somente SP. Selecione o nosso modelo, que é o primeiro da lista. Selecione a caixa de expansão que estará conectado e o slot específico. E selecione a entrada específica que esse sensor está conectado. Alguns segundos depois, esse dispositivo vai mostrar a conexão e a leitura de pressão estática. No próximo sensor, vamos conectar o sensor de CO2. O sensor de CO2 também segue as normativas de todos os sensores. Clique em adicionar, se caso necessário, clique em copiar ou deletar o dispositivo. Selecione o modelo, nosso caso é o DOL 119, selecione a caixa de expansão e o slot específico. Na entrada 4, disponível. Segundos depois, ele mostrará a leitura específica. Notem que a leitura está oscilando bastante. E está disponível uma marcação aqui para usar um filtro da entrada. Se a instalação ficar oscilando muito, clique e selecione para estabilizar a leitura do sensor. Normalmente indicado quando o cabo é muito extenso ou quando há interferências externas à leitura desse dispositivo. Na sequência, selecione o hidrômetro, dê um nome. No hidrômetro, selecione a caixa de expansão, o slot e a entrada específica das disponíveis. No nosso caso, como a gente não efetua a conexão, eu vou selecionar uma aleatória. Defina a unidade de medida em litros e a quantidade de pulsos por litro. Essa informação vai depender do hidrômetro selecionado, das configurações disponíveis para vendas. No nosso caso, vou selecionar um item que tenha 10 pulsos por litro, ou
um pulso a cada 10 litros. Neste módulo, vamos aprender a configurar equipamentos. A partir da tela inicial, selecione a chave de configuração e selecione os equipamentos a serem cadastrados no controlador. Por definição, equipamentos responsáveis por ventilação mínima devem ser cadastrados como ventiladores laterais. Portanto, inicie a configuração pelos ventiladores laterais. Adicione um dispositivo, dê um nome, seguido de um número. Selecione na lista disponível a marca do equipamento para buscar as configurações ou customize um dispositivo de acordo com as extensões disponíveis na lista. Selecionaremos um dispositivo qualquer para a obtenção da primeira configuração. Selecione a localização das saídas. Nesse caso, a conexão do painel já deve estar efetuada com as atribuições do painel elétrico em mãos para facilitar o trabalho de configuração do equipamento. Selecione o slot e nessa configuração de saída, verifique a conexão com o painel e selecione o relé indicado para fazer a conexão. Neste momento, você pode conferir o funcionamento do dispositivo, removendo ele de automático, passando para manual e acionando o dispositivo manualmente. Verifique o painel elétrico e volte às configurações em modo automático. Caso necessite revisar as configurações, efetue nesse momento. Consulte o fluxo do dispositivo no BTEX e preencha a informação disponível para cada equipamento. Finalizamos a configuração do primeiro equipamento. Efetue o modo cópia para simplificar a configuração do segundo exaustor. Neste ponto, apenas informe o segundo relé na sequência, efetue o teste para verificação do painel elétrico e retorne ele à posição automática. Vamos limitar a configuração de equipamentos de ventilação mínima em 2 dispositivos. Caso a instalação requeira maior número de equipamentos, efetue as configurações de acordo com o layout da instalação. Siga na configuração de exaustores, adicionando um exaustor, dê um nome. Eu vou dar um nome na sequência do dispositivo que foi criado na configuração de ventiladores laterais. Vou dar um modelo a ele de acordo com aquele modelo que a gente já cadastrou, primeiramente na configuração do dispositivo ventilador lateral, para trazer as mesmas informações. Seleciono a caixa de saída, o slot e o respectivo relé. Faço a configuração e o teste do painel elétrico e retorno à operação normal. A partir de então, eu posso efetuar a cópia de diversos dispositivos até que eu tenha a atribuição total do layout da obra e a distribuição no controlador, sempre certificando a conexão do painel elétrico, o relé atribuído e efetuando o teste funcional do equipamento. Se estiverem disponíveis, configure os agitadores de ar ou circuladores de ar ambiente, configurando o nome, atribuindo uma marca ou customizando o equipamento, modelo, no caso do diâmetro ou das configurações de capacidade e polegadas, configure um dispositivo, selecione a caixa de expansão, o slot e a saída disponível. No meu caso, vou selecionar uma saída mais à frente, a fim de evitar erros de programação. Sempre certificando com o painel elétrico, relé disponível e a saída. Efetuando o teste para certificação do dispositivo, voltando para o modo automático. Os 3 menus abordados até então são circuladores ou ventiladores ou dispositivos de movimentação de ar. Partimos agora para as máquinas. Máquinas de abertura. Existem a possibilidades de máquinas de aberturas para o teto, máquina de inlets fixadas na lateral, cortinas naturais, chaminés naturais, máquinas de túnel e, dentro dessa seleção, será programada apenas as máquinas disponíveis na instalação. Portanto, a fim de exemplo, selecionaremos máquina de inlet. Para a configuração do nosso treinamento, seguiremos apenas com máquinas de inlet e máquinas túnel.
Na máquina de inlet, selecione, inicie um modelo, crie e dê um nome. No nosso caso, não vamos mexer no nome. Vou selecionar um modelo da máquina qualquer, apenas para buscar as informações. No Edge Essential, somente estará disponível o retorno da posição por tempo e pressão estática, se estiver disponível, senão ele opera apenas por tempo. Selecione a caixa de expansão, o slot, e aqui será necessário informar o relé que abre a máquina de cortina e o relé que fecha a máquina de cortina. Selecionamos o slot e definimos o relé de abertura e o relé de fechamento da máquina, sempre certificando com o painel elétrico a disposição e a correta conexão de ambos. Selecione um modelo ou customize um tamanho de inlet disponível e defina um tempo de percurso total de fechamento e abertura. Pode ser um tempo médio entre ambos, porém deve corresponder à abertura total do controlador. Para exemplo, 50 segundos. Certifique-se de manter todos os dispositivos em modo automático. E passamos então para a máquina túnel. Na máquina túnel a gente segue o mesmo procedimento. Iniciamos, definimos um nome, um modelo qualquer para obtenção de dados. O retorno da posição será sempre o mesmo. A caixa de expansão, o slot atual, o relé que abre a máquina e o relé que fechará a minha máquina. Defina o tamanho, no caso específico da obra, insira as informações de comprimento e altura e defina um tempo de percurso para a operação do dispositivo. No nosso caso, como exemplo, 1 minuto e 20. Mantenha sempre em modo automático. Caso disponível, programe aquecedores, se for aquecedores a lenha, campânulas, se for campânulas a gás, de qualquer modelo. No nosso caso, seguiremos com aquecedores a lenha. Dê um nome, selecione uma marca, vou selecionar uma qualquer, selecione o modelo operacional, defina a capacidade operacional, se tiver fogo alto, fogo baixo, pode ser selecionado aqui também, a tensão de operação, a caixa de expansão, o slot de saída e o respectivo relé de saída desse equipamento. Efetue o teste com a conexão do painel, certifique-se do seu funcionamento e siga a programação especificada. Passamos para as placas evaporativas, ou cooling. Configure, dê um nome, caso disponível, mais de um cooling, nomeie seguido de um número, selecione o modelo, a potência, a tensão, a caixa de expansão, o slot e o respectivo relé de saída. Teste a configuração e copie o dispositivo se necessário, selecionando apenas o relé de saída disponível. Efetue o teste, a conexão do dispositivo e certifique seu funcionamento. Caso disponível, selecione nebulizadores, dê um nome, selecione a marca, o modelo da potência da bomba, a frequência ou a alimentação, a caixa de expansão, o slot e o respectivo relé de saída. Teste o funcionamento, verifique a configuração do painel e obtenha os dados do dispositivo. Ainda estão disponíveis para programação linhas de alimentação, comedouros ou LDR, que podem operar através de tempos programados ou entradas específicas do controlador. Eu farei uma, por exemplo, dê um nome, selecione a marca, modelo, a potência do dispositivo, a alimentação, a caixa de expansão e o slot. O relé para essa respectiva saída
e onde vai estar conectado o microauxiliar. No caso, a entrada que vai ler a necessidade de acionar o motor. Necessariamente ela tem que estar conectada ao dispositivo para ele acionar o relé de saída. Ao efetuar a conexão, um contato seco na entrada especificada, o dispositivo vai acionar a saída respectiva. Também estará disponível a parte de timers de luz, configurando da mesma forma, damos um nome, selecionamos uma alimentação, a caixa de expansão, o relé e a saída. Efetuamos o teste funcional e conectamos, respectivamente, ao painel elétrico na entrada disponível. Também há possibilidade de fazer uma configuração de um relé adicional de alarme. Como vimos no primeiro módulo, existe um relé de alarme específico. Porém, se necessário, pode-se criar um relé adicional para funções específicas, como CO2 alto, umidade alta ou qualquer outro dispositivo monitorado por alarmes que seja necessário acionamento de uma saída adicional. Neste caso, não vamos fazer a configuração, mas é importante saber a existência do dispositivo. Também estará disponível a configuração do modo de funcionamento do desarme de cortina. Esse módulo permite que o controlador gerencie também o desarme das cortinas em caso de falha operacional ou falta de energia da entrada geral. Configure o equipamento, dê um nome, configure a saída, a caixa de expansão, o slot disponível e o relé específico dessa saída. Se tiver disponível um termostato mecânico, um TH1 ou outra informação adicional que necessariamente informe o estado funcional do galpão, selecione uma entrada na lista de itens disponíveis, conecte esse termostato mecânico a essa saída ou essa entrada e obtenha o funcionamento dele também por um monitoramento de temperatura externa. Aprendemos a configurar sensores, criar, renomear, atribuir as entradas, copiar e excluir. Certifique-se de conferir as ligações disponíveis no manual para cada sensor. Qualquer informação adicional, contate um representante da empresa.